Na fazenda do comendador, a colheita era tempo de festa para eles, de fartura e risadas ruidosas. Para nós, era mais suor, mais dor. Eles me roubaram a paz, roubaram minha fé e humilharam os nossos. Mas na mesa farta que eles prepararam, eu lhes servi a ceia final. Eu sou Dandara. E naquela festa, 10 algozes aprenderam que o veneno mais amargo nasce da alma que foi quebrada. Esta é a história de como a celebração deles se tornou o meu campo de batalha. Mas antes de continuar, olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Mas esta não é apenas uma história de vingança. É o relato de como décadas de opressão podem transformar uma mulher em uma força implacável, capaz de arquitetar uma retribuição silenciosa e devastadora. Para entender o que acendeu a chama desse massacre, precisamos voltar ao dia em que a fé de uma comunidade foi pisoteada e uma vida sagrada, roubada. Era o ano de 1868, na fazenda São Bento, interior de Pernambuco. O sol escaldante castigava a terra e os homens, marcando o ritmo da vida. Ali, entre as paredes sujas da senzala e o cheiro forte de suor e cana, vivia Dandara do Rosário. 30 anos, olhos profundos que guardavam segredos ancestrais e um semblante calmo que disfarçava a mente afiada. Dandara não era apenas mais uma escrava. Ela era a neta de uma benzedeira mandinka, uma linhagem de mulheres que conheciam a fala das folhas e o poder das raízes. Desde menina, sua avó, mãe Jurema, ensinou-lhe a arte da cura e, sem que soubesse, a da destruição. Na casa grande, a menina escrava de olhos atentos movia-se como uma sombra silenciosa. Ela aprendera os segredos da cozinha, onde as panelas ferviam e os cheiros doces da riqueza se misturavam ao amargor da sua própria realidade. Ali, tinha acesso irrestrito a tudo, aos temperos, aos alimentos, às bebidas. E, mais importante, aos hábitos dos senhores. Ela sabia o que cada um comia, o que bebia, a que horas. Observava, memorizava, mas nada dizia. Sua discrição era sua armadura. A verdadeira alma de Dandara, porém, florescia na senzala, longe dos olhares dos brancos. Ali, ela era a benzedeira, a conselheira, a guardiã das tradições. Naquele canto esquecido da fazenda, a comunidade encontrava refúgio e força. As rezas, os cantos, as cerimônias de candomblé eram o fio invisível que os ligava à sua terra, à sua história, aos seus orixás. E mãe Jurema, com seus 80 anos e sabedoria infinita, era o elo mais forte. Em uma noite quente de lua cheia, a senzala ecoava os tambores. Não era festa, mas um rito de louvor aos ancestrais, de busca por proteção. Crianças dormiam no chão, mulheres cantavam em transe leve, homens batiam palmas, e mãe Jurema, envolta em panos brancos, liderava a oração. A energia era palpável, um escudo contra a desesperança. Dandara estava lá, seus olhos fixos na avó, absorvendo cada palavra, cada movimento. De repente, o som gutural de cães latiu na escuridão. Latidos furiosos, seguidos de gritos. Gritos de homens brancos. Desgraçados! O que fazem aqui? Bando de demônios? A porta da casa de oração foi arrombada com um estrondo. O comendador, seu filho mais velho, Gonçalo, o feitor mor, barão e 7 capangas armados com tochas e chicotes invadiram o pequeno santuário. Seus rostos vermelhos de fúria e cachaça. O cheiro de álcool e ódio preencheu o ar sagrado. "Essa feitiçaria não vai ter lugar na minha fazenda!" berrou o comendador, seu gordo pescoço estufado de raiva. Gonçalo, com um sorriso cruel, chutou um altar improvisado, derrubando as imagens de barro. O barro se estraçalhou no chão. Os objetos sagrados foram pisoteados. Um capanga jogou a tocha na pequena casa de palha,
que imediatamente começou a crepitar. O fogo lambeu o teto, as paredes, o calor sufocava. Mãe Jurema tentou intervir, seus olhos marejados de dor, mas não de medo. Parem, isso é sagrado. Nossos orixás. Barão, o feitor Mor, um homem grande e brutal, com um chicote de couro cru em mãos, avançou. O som do açoite cortou o ar, cortou a pele. Primeiro foi no corpo de um ancião, depois em outro. A carne rasgava, o sangue espirrava. Gritos de dor e de horror. Os que tentavam fugir eram jogados de volta. Mãe Jurema, com a dignidade ainda intacta, postou-se à frente dos mais jovens. Não os toquem! Deixem as crianças! O chicote de Barão rasgou o silêncio novamente. Desta vez, atingiu a velha mulher em cheio. Um golpe, depois outro. Mãe Jurema caiu de joelhos, o pano branco manchado de vermelho. Ela não gritou. Apenas seus olhos encontraram os de Dandara. Uma chama de desespero e resignação. Dandara, escondida nas sombras, sentiu seu peito se esvaziar. As lágrimas não vieram, apenas um frio glacial. Ela viu os algozes se vangloriarem, rindo da dor dos seus, da humilhação da sua fé. O comendador e Gonçalo observavam com satisfação macabra, como se tivessem caçado um animal selvagem. Eles gritavam que aquilo era uma lição, para que a bruxaria nunca mais voltasse. Dias depois, Mãe Jurema sucumbiu aos ferimentos. Seu corpo frágil não aguentou a dor, a infecção e, mais do que tudo, a humilhação. Ela morreu em paz, mas com o coração sangrando pela profanação de tudo que acreditava. No funeral secreto, sob a luz de uma única vela, Dandara segurou as poucas contas de guia que restaram de sua avó, agora carbonizadas. A dor da perda era um oceano, mas o que emergiu de suas profundezas não foi o choro, mas uma quietude gélida, um juramento silencioso. Naquele momento, Dandara soube. A colheita dos senhores seria a colheita de sua vingança. A fazenda São Bento não era apenas um pedaço de terra. Era um mundo cruel, partido ao meio pela linha invisível da senzala e da casa grande. De um lado, o luxo, o vinho, as risadas gordas. Do outro, a poeira, o chicote, o lamento contido. Para os cativos, cada dia era uma repetição infernal. O sol nascia trazendo a promessa de mais suor e mais dor. Nos canaviais, o corte da cana era um balé exaustivo. Facões pesados subiam e desciam, rasgando o ar, cortando a fibra doce, que para eles era amarga como fel. As mãos calejadas sangravam. As costas se curvavam sob o peso dos feixes. Na moenda, o perigo era constante. As engrenagens gigantes rangiam, esmagando a cana, e junto às vezes os dedos, os braços dos que trabalhavam sem pausa, sob a mira atenta dos capangas. O caldo grosso escorria, dourado, enquanto a vida dos escravizados escorria junto, gota a gota, em trabalho forçado. A senzala era o refúgio e o inferno, um aglomerado de barracos de taipa, apertados, úmidos, o cheiro de corpos, de terra, de esperança morta. As crianças, magras e sujas, brincavam em silêncio, já aprendendo o peso da vida. As mulheres, exaustas, tentavam alimentar suas famílias com o pouco que sobrou do dia. Dandara, mesmo após a perda de Mãe Jurema, continuava seu trabalho na cozinha da casa grande. Era um privilégio amargo, que lhe dava uma proximidade perigosa com seus algozes. Ela movia-se entre a fumaça e o calor dos fornos, entre o aroma de assados e o fedor de falsidade. Ali, via a fartura que era negada ao seu povo, via os pratos cheios, os doces finos, as carnes suculentas que seus próprios irmãos jamais provariam. O comendador, dono de tudo e de todos, era um homem corpulento, de voz grave e sorriso fácil para quem lhe servia. Mas, para os escravizados, ele era a própria lei, sua palavra, uma sentença. Seu humor, a linha tênue entre um dia de labuta e uma noite de tortura. Ele gostava de exibir seu poder, de mostrar que sua vontade era inquestionável. Qualquer desobediência, qualquer olhar desafiador era punido com uma ferocidade desproporcional. Seu filho, Gonçalo,
Era a versão jovem e mais cruel do pai, vicioso, dado ao álcool e aos prazeres mais baixos. Encontrava satisfação em humilhar as mulheres da senzala, em espancar os homens por puro tédio. Seus olhos pequenos e brilhantes sempre buscavam um alvo para sua maldade gratuita. Ele era a sombra que caía sobre a vida dos cativos, a promessa de dor sem motivo. E havia Barão, o feitor mor, um homem de força bruta e alma vazia. Seu prazer era o som do chicote estalando na carne, o grito abafado dos que sofriam em suas mãos. Ele inventava castigos, criava novas formas de tormento. Uma vez, por um erro trivial na colheita, mandou um escravo passar a noite amarrado no formigueiro. Outra, para educar uma mãe que tentou proteger seu filho, o feitor rasgou suas roupas e a chicoteou até o sangue em praça pública. Dandara via tudo. Seus olhos, que pareciam calmos, eram gravadores de injustiça. Cada cicatriz nos corpos dos seus, cada lágrima contida, cada oração sussurrada na noite, tudo ficava guardado em sua memória fotográfica. Ela via a hipocrisia dos senhores, que se ajoelhavam na missa de domingo para pedir a bênção de Deus, mas que, na segunda, chicoteavam seus filhos da mesma forma que os batiam nos campos. Apesar de tudo, Dandara mantinha sua essência. Nos poucos momentos de folga, era ela quem acalmava a tosse das crianças com chás de ervas frescas. Era ela quem curava as feridas abertas dos mais velhos com ungüentos secretos, aprendidos com Mãe Jurema. Sua voz, suave e firme, era um bálsamo para as almas quebradas. A natureza nos dá tudo, ela dizia, enquanto colhia folhas e raízes na mata, sempre com cuidado, sempre em silêncio. O remédio e o veneno. É preciso saber usar cada um em seu tempo. Ninguém na Casa Grande desconfiava de sua inteligência. Para eles, ela era apenas a cozinheira, uma mulher silenciosa e eficiente, boa com as panelas. Não imaginavam que, por trás daquele semblante sereno, a mente de Dandara trabalhava incessantemente. Ela estudava cada um dos 10 algozes, aqueles que haviam profanado sua fé e matado sua avó. Observava seus gostos, suas manias, suas fraquezas. Sabia quem gostava de cachaça forte, quem preferia o vinho doce, quem comia carne vermelha com voracidade, quem evitava certos temperos. Ela acumulava um dossiê mental, cada detalhe uma peça no quebra-cabeça da sua vingança silenciosa. O conhecimento das ervas, antes usado para curar, agora adquiria um novo e sombrio propósito. Nas longas noites na senzala, enquanto todos dormiam, o sono pesado do cansaço, Dandara vasculhava a mata, não em busca de remédios, mas de silêncio e segredos. Lá, onde as sombras dançavam e os mistérios da floresta se revelavam, ela encontrava as plantas que Mãe Jurema ensinou a respeitar. Aquelas que traziam o sono eterno, a dor lancinante, a confusão da mente. Ela as colhia com reverência, quase com dor, sabendo que as usaria para tirar vidas, mas para restaurar a dignidade. A fazenda São Bento era um palco de dor, e Dandara, uma atriz silenciosa, aguardava seu momento nos bastidores. O sangue da sua avó clamava por justiça. A fé profanada clamava por retribuição. A opressão que esmagava seu povo clamava por um fim, e Dandara seria o instrumento desse fim. O corpo de Mãe Jurema foi entregue à terra sob a luz escura da noite, em um canto esquecido da fazenda. A vala era rasa, a despedida, silenciosa, para não despertar os olhares vigilantes. Dandara estava lá, de joelhos, não chorando, mas sentindo o peso do mundo e a leveza das contas carbonizadas de sua avó em suas mãos. Aqueles fragmentos negros eram agora tudo o que restava da sua fé profanada, da sua linhagem, da sua inocência. A dor não era mais um rio que corria, mas uma pedra fria no peito. Não havia lágrimas, apenas uma quietude assustadora que tomava conta de Dandara. Ela olhava para o céu sem estrelas, buscando respostas, e encontrava apenas o eco do chicote, o grito dos capangas,
o riso debochado do comendador. Naquele momento, a benzedeira, a curandeira, a filha da mata, morreu. E no seu lugar, nasceu a executora. Ela se levantou, a terra ainda fresca sob seus pés. Seu semblante continuava sereno, mas dentro dela, uma fornalha acendera. Uma voz ancestral sussurrava em sua mente. Eles plantaram o vento, agora colherão a tempestade. Dandara não buscaria uma vingança com facões e fogo, como sonhavam alguns. Ela não era uma guerreira de batalhas abertas. Ela era uma estrategista, uma sombra, uma mestra do silêncio. Sua arma seria a invisibilidade, seu campo de batalha, a mesa farta dos algozes. Eles querem celebrar a colheita, a fartura roubada, a vida que nos negam, pensou Dandara, enquanto o veneno da amargura inundava sua alma. Então, que celebrem sua própria morte. Sabia que não poderia agir sozinha. A vingança, para ser perfeita, exigiria olhos em todos os cantos, mãos em todos os pratos. Ela precisava de almas tão quebradas quanto a sua, mas com a coragem de arriscar tudo, e sabia exatamente onde procurá-las. O primeiro a ser abordado foi Zumbi, forte, olhos escuros, que refletiam a dor de uma vida inteira. Zumbi era um dos mais velhos da senzala, um amigo de mãe Jurema, um homem que viu o chicote de Barão marcar sua própria face, uma cicatriz que nunca cicatrizou. Ele trabalhava na moenda, um trabalho extenuante que o mantinha sempre perto dos feitores. Dandara o encontrou na calada da noite, perto do rio, onde ele lavava o suor do dia. Zumbi, ela sussurrou, sua voz baixa como o vento. Ele se virou assustado, mas reconheceu a figura silenciosa. Dandara, o que fazes aqui, menina? A lua é testemunha da minha dor. Ela respondeu, sem rodeios. E da sua, da dor de todos nós. Zumbi abaixou a cabeça, a cicatriz em seu rosto pulsando na penumbra. A dor é a nossa sombra, Dandara. Não há como fugir. Há como revidar, ela disse, sua voz ganhando uma força sutil. Há como fazer com que a sombra caia sobre eles. Ele levantou os olhos desconfiado, mas com uma centelha de interesse. O que falas? Fogo? Fuga? Não, Dandara negou, balançando a cabeça. Algo mais silencioso, mais amargo, algo que nascerá da própria mesa deles. Ela contou sobre seu plano, sobre a festa da colheita, sobre o veneno que escorregaria invisível para os pratos dos 10 algozes. Zumbi a ouviu em silêncio, seus olhos arregalados, a respiração presa. Ao final, demorou a falar. É loucura, Dandara. Se falharmos, eles nos esfolarão vivos. Se não fizermos nada, eles continuarão a nos esfolar vivos. Ela retrucou firme. Mãe Jurema morreu com o chicote em seu corpo. Nossa fé foi pisoteada. Nossos filhos, escravizados. O que temos a perder além de correntes? Zumbi olhou para o rio, depois para a cicatriz em sua face. A imagem de Mãe Jurema, chicoteada, veio à sua mente. O sangue, a humilhação, a raiva, que ele guardava por tanto tempo, começou a ferver. Eu entro, ele disse, sua voz rouca de emoção. Pela Mãe Jurema, pelo nosso povo. A segunda era Iaíra, uma jovem escrava, magra, de olhos vivazes e sempre assustados. Ela era assistente de Dandara, na cozinha da casa grande, uma sombra na sombra, movendo-se com agilidade entre as panelas e os fogões. Iaíra também presenciou a barbárie na casa de oração. Ela viu sua própria mãe, não avó, ser chicoteada, uma cena que a assombrava todas as noites. Iaíra venerava Dandara. A via como uma irmã mais velha, uma protetora. Dandara esperou um momento em que estivessem sozinhas na cozinha, enquanto o comendador dormia seu sono pesado após o almoço. Iaíra, Dandara chamou, enquanto mexia uma panela de feijão. A jovem se aproximou, curiosa. Sim, Dandara. Você se lembra da dor daquela noite? Dandara perguntou sem olhá-la. Iaíra estremeceu. Como poderia esquecer? Os gritos, o fogo, a dor de minha mãe. Seus olhos marejaram. Eles riram da nossa dor. Eles mataram nossa fé e nossa velha. Eles se vangloriaram. Eles ainda se vangloriam. Iaíra apertou os punhos. O que podemos fazer, Dandara? Somos apenas escravos.
Somos mais do que isso. Somos a memória de Mãe Jurema. Somos a voz dos que não podem falar. Dandara finalmente a olhou, seus olhos negros transmitindo uma intensidade que fez Yaira prender a respiração. Eu tenho um plano. Um plano para calar o riso deles para sempre. Um plano para a festa da colheita. Dandara explicou, em poucas palavras, a audácia da ideia. O choque no rosto de Yaira foi evidente. Medo e excitação dançavam em seus olhos. Mas é perigoso demais. Se descobrirem, é perigoso viver como vivemos. Dandara a interrompeu, a voz firme. É perigoso sonhar. É perigoso orar. Mas é mais perigoso ainda aceitar a humilhação. Você quer viver o resto da vida vendo os algozes da sua mãe rirem à mesa? E Yaira olhou para o chão, seus pensamentos em turbilhão. A imagem de sua mãe chorando, o corpo marcado, o olhar vazio. Eu ajudo. Ela sussurrou, suas mãos tremendo. Pela minha mãe. Pela mãe Jurema. Naquela mesma noite, sob a escuridão cúmplice da mata, os três se reuniram em um clareira secreta, onde apenas as árvores centenárias eram testemunhas. A brisa balançava as folhas, como um lamento silencioso. Dandara trouxe consigo um pequeno potinho de barro com um cheiro de terra molhada. Irmãos, ela começou, sua voz solene. Aqui, nesta terra sagrada, onde Mãe Jurema andou, nós juramos. Juramos pela nossa fé, pelo sangue derramado, pela vida roubada. Ela abriu o potinho e pegou uma pitada de terra, umedecida com o orvalho. Primeiro, colocou na língua de Zumbi. Jure pela vingança, ela comandou. Juro pela vingança. Zumbi repetiu. O gosto da terra em sua boca, amargo e doce. Ela repetiu o ritual com Yaira. Jure pela justiça. Juro pela justiça. Yaira disse, a voz embargada, mas firme. Por fim, ela levou a terra aos próprios lábios. E eu juro que a colheita deles será o banquete da morte. O pacto estava selado. Uma tríade de silêncio e fúria. Dandara, a mente, Zumbi, a força discreta. E Yaira, os olhos e mãos invisíveis na Casa Grande. O grupo secreto estava formado. Uma pequena chama de revolta no coração da fazenda. A partir daquele momento, suas vidas se uniam por um único propósito: transformar a alegria dos opressores em agonia e a celebração em um cenário de morte. A vingança de Dandara havia encontrado seus braços e pernas, e o plano começava a tomar forma nas sombras. A festa da colheita se aproximava, e com ela, a promessa de fartura para os senhores, e a promessa de justiça para Dandara. Era a data perfeita. Um evento anual de celebração excessiva, de comidas e bebidas em abundância, de risadas altas e olhares descuidados. Naquele dia, a Casa Grande seria um caldeirão de luxúria e desatenção, o palco ideal para uma vingança que não faria barulho, mas que gritaria em agonia. Dandara sabia que a chave para seu plano mestre estava na invisibilidade. Não seria uma rebelião aberta, com facões e tochas, que seria facilmente esmagada. Seria um veneno lento, sutil, que se misturaria à própria alegria dos algozes, transformando seu banquete em seu túmulo. Sua mestria em ervas, antes uma bênção para a cura, seria agora a maldição para seus inimigos. Seu laboratório era a mata que circundava a fazenda. Longe dos olhares curiosos, sob a proteção das árvores e do silêncio da noite, Dandara começou a colher. Não as ervas de cura que Mãe Jurema lhe ensinara a respeitar, mas as de morte. Ela identificava as folhas brilhantes e traiçoeiras da erva de São João do Sertão, cujo sumo causava dores estomacais excruciantes e falência hepática lenta. Colhia as raízes do cipó da morte, que provocavam convulsões violentas e paralisia progressiva. Das flores de um lírio negro do pântano, extraía um pó que induzia delírios aterrorizantes, quebrando a mente antes de silenciar o corpo. Cada erva era colhida com um ritual de desculpas à terra, um lamento silencioso por ter que usá-las para tal fim. Ela as secava com cuidado, as moía em pilões de pedra antigos, transformando-as em pós finos, em líquidos concentrados, em óleos sem cheiro. A alquimia da morte era um trabalho solitário, meticuloso, paciente.
Ela criava misturas, testava em pequenos animais. Um sacrifício necessário, uma dor que lhe pesava na alma, mas que a impulsionava. Queria entender a dosagem exata, o tempo de ação, a combinação perfeita para cada efeito. O plano era preciso como o corte de um bisturi. Ela identificara os 10 algozes, o comendador, o filho Gonçalo, o feitor Mor Barão e os 7 capangas que os acompanharam na noite da profanação. Cada um deles seria servido com sua própria dose de retribuição, personalizada para seus hábitos e suas manias. O comendador, um glutão convicto, adorava carnes vermelhas, especialmente a carne de caça, que seria o prato principal da festa, e bebia vinho tinto em grandes quantidades. Dandara preparou para ele uma mistura de ação mais lenta, que atacaria o fígado e os rins, simulando uma doença repentina, uma indigestão fatal. O pó seria misturado ao tempero da carne, invisível, inodoro, e uma dose extra, no seu vinho tinto favorito, servido no cálice mais caro. Gonçalo, o filho, tinha uma predileção por doces e pela aguardente de cana. Para ele, Dandara destinou um veneno que causaria convulsões e espasmos musculares. As gotas seriam adicionadas ao pudim de tapioca, seu doce favorito, e diluídas na aguardente. A amargura do veneno seria mascarada pelo açúcar e pelo álcool. Uma doce ironia para sua vida de excessos. Barão, o feitor Mor, era um poço de brutalidade e voracidade. Seu apetite era lendário, devorando torresmo, linguiça e qualquer carne que lhe fosse servida, sempre regada a litros de cachaça. Dandara escolheu para ele um veneno que causaria dores estomacais excruciantes, vômito de sangue e delírios aterrorizantes. O pó seria misturado na farofa que ele tanto amava e na cachaça, garantindo que ele sentiria cada grama de sua crueldade retornando a ele. Para os 7 capangas, o desafio era maior. Eles não tinham hábitos tão fixos. Mas Dandara sabia que, em uma festa, todos comeriam de tudo e beberiam em excesso. Ela preparou um veneno menos específico, mas igualmente letal, que causaria paralisia, asfixia e falência de órgãos. Este seria dividido entre os pratos de maior consumo, o ensopado de feijão, o arroz com galinha e a cerveja forte, que seria servida em grandes barris. A ideia era diluir o veneno em pequenas quantidades em vários pratos e bebidas, de modo que cada capanga, ao comer e beber em diferentes momentos, recebesse sua dose gradualmente, mas de forma fatal. A logística era o coração do plano. Dandara contaria com Zumbi e Iaíra. Zumbi, com sua força e discrição, seria a ponte entre a cozinha e o restante da casa grande. Ele teria a tarefa de distrair os serviçais mais curiosos, de desviar olhares, de garantir que Dandara e Iaíra tivessem os momentos necessários para agir. Ele também ficaria responsável por observar os capangas e seus movimentos, identificando qual prato ou bebida cada um preferia, para que a dose fosse certeira. Iaíra, a assistente de Dandara na cozinha, seria seus olhos e mãos extras. Ela seria a responsável por carregar os pratos temperados até a mesa, por servir as bebidas especiais aos alvos. Dandara a ensinou a reconhecer os recipientes, a diferenciar as doses, a agir com naturalidade e rapidez. Ninguém pode desconfiar. Dandara instruiu Iaíra, sua voz quase um sussurro. Seus olhos devem estar vazios, suas mãos firmes. Lembre-se do que eles fizeram. Use sua raiva como escudo. O planejamento se estendeu por semanas. Noites de vigília, conversas sussurradas, mapeamento dos pratos e dos lugares na mesa. Dandara desenhou mentalmente a disposição dos convidados, a ordem dos pratos, o fluxo da bebida. Ela visualizou cada etapa, cada movimento, cada olhar. Não seria um ato de fúria descontrolada, mas uma coreografia macabra, orquestrada pela fria inteligência de uma mulher que aprendeu a arte de curar e a de matar, tudo em nome de seu povo. A festa da colheita se tornaria a armadilha perfeita, um banquete de morte onde a própria opulência dos senhores selaria seu destino.
As semanas que antecederam a festa da colheita foram um tormento silencioso na fazenda São Bento. Para os senhores, era a efervescência dos preparativos, a contagem de vinhos e iguarias. Para Dandara, Zumbi e Iaíra, era uma dança delicada com a morte, onde cada passo em falso poderia significar o fim. Dandara havia montado sua farmácia particular, não na mata aberta, mas em uma fenda rochosa, escondida atrás de uma cachoeira pequena, quase imperceptível. Ali, a umidade e a sombra eram perfeitas para secar e guardar as ervas sem que perdessem sua potência. Em potes de barro, disfarçados com óleos de cheiro forte, estavam os pós finos e os líquidos concentrados. A cada noite, depois que a senzala dormia e a casa grande silenciava, Dandara deslizava para seu esconderijo. Seus dedos, que um dia curaram, agora manipulavam a morte com uma precisão quase cirúrgica. Ela misturava os pós, combinava os extratos, criando os venenos específicos para cada algoz. O cheiro da mata úmida se misturava ao odor metálico de algumas ervas, ao amargo de outras. Ela triturava as raízes secas com um pilão de basalto, transformando-as em um pó tão fino quanto talco, impossível de ser detectado a olho nu, insípido quando misturado aos temperos fortes da culinária da Casa Grande. Cada um terá seu quinhão, ela murmurava para si mesma, os olhos fixos na poção escura que cintilava à luz fraca de uma lamparina. Doce para o que gosta de doce, amargo para o que serve a dor. Enquanto isso, na Casa Grande, Iaíra vivia um purgatório de medo e determinação. Sua mente era um turbilhão de cenários, cada um mais terrível que o outro. Ela era a sombra de Dandara na cozinha, aprendendo os detalhes do plano. Este pó, no ensopado, estas gotas, no vinho do comendador. Este óleo, na farofa do barão, Dandara instruía, sua voz calma como um rio, mas com a força de uma cachoeira. Iaíra praticava a dissimulação. Seu rosto era uma máscara, seus movimentos, calculados. Servir o comendador, seu filho e o feitor se tornou um ensaio diário. Ela observava cada mordida, cada gole, memorizando os hábitos. Certa vez, o feitor barão, em um acesso de impaciência, deu um tapa na mão de Iaíra por um prato servido demoradamente. Iaíra, no chão, sentiu a dor, mas seus olhos encontraram os de Dandara, que observava do canto da cozinha. Naquele instante, o medo de Iaíra se transmutou em uma chama fria de ódio, um combustível para a vingança. Zumbi, o elo entre a senzala e a Casa Grande, tinha a tarefa mais perigosa, a observação constante. Ele trabalhava nos jardins, nos estábulos, sempre por perto. Anotava mentalmente as preferências de bebida e comida dos 7 capangas. Um gostava de cerveja aguada, outro de cachaça barata. Um sempre ia à mesa de frios primeiro, outro esperava o prato principal. Zumbi passava essas informações em encontros secretos, sob o pretexto de entregar lenha ou buscar água, com Dandara e Iaíra. A tensão era palpável. Qualquer descuido poderia denunciá-los. Uma tarde, enquanto Zumbi observava um dos capangas roubar um pedaço de pão da cozinha, o feitor barão o surpreendeu. "O que você está olhando, seu preto safado?" rosnou o barão, o chicote em punho. Zumbi, com a voz firme, respondeu. "Estava ajeitando as flores para a festa, senhor. Queremos que tudo esteja bonito." Barão o encarou por um longo momento, seus olhos pequenos vasculhando o rosto de Zumbi. O coração de Zumbi batia forte, mas seu semblante permaneceu inabalável. O feitor grunhiu, desconfiado, mas virou as costas, satisfeito com a resposta. Zumbi respirou fundo, sentindo o suor escorrer pela espinha. Era um jogo perigoso, e a cada dia o risco aumentava. Houve outros sinais de alerta. Um dos cozinheiros mais velhos, um homem chamado Benedito, notou Dandara mexendo em alguns potes de ervas que ele não reconhecia. "O que fazes com essas folhas estranhas, Dandara?" perguntou Benedito, os olhos semicerrados. "A sinhá não gosta de misturas desconhecidas." Dandara, com a calma que a caracterizava,
sorriu levemente. São ervas para perfumar o ambiente, tio Benedito, para espantar os maus espíritos da casa grande. Benedito franziu a testa, mas aceitou a explicação. Dandara sabia que precisava ser ainda mais cautelosa. Os maus espíritos que ela queria espantar eram de carne e osso. As noites eram povoadas por pesadelos, e a ira se debatia em seus poucos momentos de sono, revivendo a cena do chicote. Zumbi sonhava com Mãe Jurema, que o chamava de um lugar distante. Dandara, por sua vez, não sonhava. Ela vivia em um estado de vigília constante, cada célula de seu corpo focada no objetivo. Ela fazia pequenos rituais secretos em seu esconderijo, queimando ervas de proteção e rezando a seus orixás, pedindo força e que a guiassem em sua missão. Ela sentia que a própria Mãe Jurema a observava, esperando. O último entardecer antes da festa da colheita. Os sons da casa grande já se faziam ouvir. Risadas abafadas, o tilintar de talheres, a música de um violino que começava a soar. Dandara estava em seu esconderijo, os potes de veneno alinhados diante dela. Eles estavam prontos. A noite chegou, densa e cheia de promessas. Os preparativos estavam feitos. As armadilhas, montadas. O banquete, quase servido. A ceia final estava por começar. A noite da festa da colheita irrompeu na fazenda São Bento como um furacão de opulência e alegria vazia. Os lampiões pendurados nos salões da casa grande brilhavam com uma intensidade cruel, iluminando os rostos rubicundos dos convidados. Risadas estridentes, o tilintar de taças de cristal, o som de violinos e cavaquinhos preenchiam o ar, abafando os lamentos silenciosos da senzala. Para os senhores, era o auge de seu poder, a celebração de mais uma safra roubada, regada a vinho e banhada em glória. Para Dandara, era a hora da verdade. Dandara movia-se pela cozinha e pelos salões com a leveza de uma pluma, mas com a precisão de um felino. Seu vestido simples, seu semblante sereno, seus olhos profundos e vazios eram a camuflagem perfeita. Ninguém desconfiava da força que se escondia por trás daquela fachada humilde. A poucos metros dela, Yaira, pálida mas firme, seguia suas instruções, seus olhos procurando os alvos em meio à multidão. Zumbi, posicionado estrategicamente na porta dos fundos, observava os serviçais, garantindo que nenhum olhar curioso atrapalhasse a dança macabra que estava prestes a começar. Na mesa principal, o comendador, gordo e sorridente, já se regalava com as entradas, brindando ruidosamente com seus convidados. Ao seu lado, Gonçalo, o filho, passava a mão pelo cabelo oleoso enquanto se preparava para atacar os pratos mais finos. Barão, o feitor-mor, já bebia sua cachaça, a gargalhada alta e rouca espalhando-se pelo salão. Os 7 capangas, espalhados em mesas menores, enchiam seus pratos com voracidade, seus olhos famintos pela fartura incomum. O ar estava impregnado pelo cheiro de carne assada, temperos exóticos e o adocicado do vinho. A primeira onda de pratos chegou à mesa. Dandara, com maestria, garantiu que a carne de caça, o prato favorito do comendador, recebesse sua dose de veneno, um pó fino e inodoro misturado aos temperos. E Yaira, com as mãos firmes, serviu o comendador, seus olhos encontrando os dele por um breve segundo antes de se desviarem. Ele nem a notou. Em seguida, a jovem serviu o cálice de vinho tinto do comendador, onde mais uma dose letal esperava. O comendador ergueu o cálice, brindando a sua própria prosperidade, e bebeu o primeiro gole, sem sequer sentir o toque amargo da traição. Gonçalo atacou o pudim de tapioca, seu doce favorito. Dandara já havia adicionado as gotas que causariam convulsões ao doce cremoso, e Yaira o serviu, e Gonçalo devorou a primeira porção com um sorriso de satisfação. A aguardente, em seu copo de cristal, recebeu um reforço extra de veneno, um gole que seria o princípio de seu tormento. Para Barão, a farofa e a cachaça eram os alvos. Dandara já havia temperado a farofa com um pó que prometia dores infernais e delírios. Yaira serviu uma porção generosa ao feitor-mor, que mal esperou a tigela pousar na mesa antes de começar a comer.
Sua garrafa de cachaça, que ele beberia diretamente, havia sido cuidadosamente reabastecida por Zumbi durante um momento de distração, com um veneno que prometia vômitos de sangue. Os 7 capangas, espalhados em outras mesas, eram mais difíceis, mas não menos visados. O ensopado de feijão, o arroz com galinha e os grandes barris de cerveja forte foram os veículos. Dandara e Yaira, discretamente, espalharam os venenos de ação mais rápida, em pequenas doses pelos pratos e bebidas de maior consumo, sabendo que a voracidade dos capangas garantiria que cada um recebesse sua porção. As horas se arrastavam. A festa atingia seu ápice. Risadas, música, conversas. Os algozes comiam e bebiam com a desfaçatez de quem nunca seria punido. Dandara observava tudo, uma estátua de calma no meio do caos de alegria. Seu coração batia com um ritmo lento, mas poderoso. E a ira, seus olhos fixos nos alvos, sentia um formigamento de ansiedade e fúria em seu peito. Zumbi, do lado de fora, esperava, a respiração presa, ouvindo os ecos da celebração que em breve se tornaria um velório. De repente, um dos capangas, um homem corpulento chamado Teófilo, que antes se empanturrava de carne e cerveja, largou o garfo. Seu rosto, antes vermelho de álcool, ficou pálido. Ah, minhas tripas! Parece que algo me queima por dentro. Ele murmurou, segurando o estômago. Seus colegas riram. Bebeu demais, Teófilo. Beba mais um pouco para curar, gracejou outro capanga. Mas a dor de Teófilo piorou. Ele cambaleou para fora da mesa, o suor frio escorrendo por sua testa. Poucos minutos depois, um som pesado de algo caindo e um gemido abafado veio de um canto escuro do salão. Ninguém deu muita atenção, atribuindo a um desmaio por bebedeira. Então, foi a vez de outro capanga. Um homem pequeno e magro, conhecido como Rato, que antes ria alto, começou a tremer incontrolavelmente. Seus olhos se reviraram. Ele tentou se levantar, mas suas pernas cederam. Seu corpo começou a convulsionar ali mesmo, no meio da mesa, derrubando pratos e copos, salpicando comida por toda parte. Os convidados ao redor recuaram, horrorizados. O riso morreu nos lábios. O comendador, irritado com a interrupção, bradou. O que é isso, meu Deus? Bêbados imprestáveis! Barão, o feitor mor, que antes bebia e ria com os capangas, sentiu um calor estranho subindo pelo seu corpo, um calafrio, seguido de uma dor aguda no estômago. Ele se inclinou, a boca se enchendo de um sabor amargo. Não é bebedeira. Eu sinto algo, algo estranho. De repente, Barão tossiu e um jorro de sangue escuro manchou a toalha branca da mesa. Seus olhos arregalaram-se, tomados por um terror súbito. O rosto, antes vermelho de álcool, agora era verde. Ele começou a murmurar, palavras desconexas, imagens de chicotes e gritos ecoando em sua mente perturbada. As bruxas estão vindo! Gonçalo, que ainda mastigava seu pudim, sentiu a garganta apertar. Uma pontada forte em sua nuca. Seus músculos começaram a enrijecer. Sua visão embaçou. Ele tentou falar, mas apenas um grunhido escapou. Seu corpo começou a se contorcer, a espasmos incontroláveis, a mesma agonia que ele havia infligido aos escravos por prazer. O pudim de tapioca, ainda em sua boca, parecia areia. O pânico se instalou. Os outros convidados, antes risonhos, agora gritavam. Mulheres desmaiavam. Homens corriam de um lado para o outro, sem saber o que fazer. O comendador, tentando manter a calma, sentiu um calor intenso em seu abdômen. Suas mãos e pés começaram a formigar, depois a gelar. Uma náusea avassaladora o atingiu. Seu rosto, antes imponente, se contorceu em uma careta de dor e confusão. O que está acontecendo? Eu não consigo respirar. Sua visão ficou turva, as luzes dos lampiões se transformando em borrões dançantes. O vinho em seu estômago parecia se transformar em fogo, devorando-o de dentro para fora, o mesmo fogo que ele usou para queimar a casa de oração. Em meio ao caos, os outros capangas caíam um a um. Um deles, com as pernas paralisadas,
arrastava-se pelo chão, os olhos fixos no teto, como se visse demônios. Outro vomitava sem parar, seu corpo em colapso. O banquete farto, antes um símbolo de poder, agora era um cenário de morte, de corpos se contorcendo em agonia. A música silenciou, substituída pelos gritos, pelos gemidos, pelos últimos suspiros. A mesa de delícias se tornou um altar de sacrifícios. Cada prato, cada copo, um instrumento de retribuição. Dandara, em um canto da cozinha, observava. Seus olhos negros, que outrora carregavam a dor da perda, agora brilhavam com uma luz fria e satisfeita. Não havia raiva, apenas a confirmação silenciosa de que a justiça, mesmo que tardia e cruel, havia sido feita. Mãe Jurema, sua avó, estava vingada. A profanação de sua fé, paga com o sangue dos profanadores. O comendador, o feitor, Gonçalo e os 7 capangas, os 10 algozes, sucumbiam à sua própria glutonaria e maldade, transformando sua festa de colheita em um banquete de morte. A Casa Grande, antes um símbolo de sua tirania, agora era o palco de seu terror final. Enquanto os últimos estertores de vida se apagavam e o pânico se espalhava pelos poucos convidados que ainda conseguiam se mover, Dandara virou as costas. Sua missão estava cumprida. Com um movimento suave e discreto, ela desapareceu na noite, deixando a Casa Grande em sua macabra e ruidosa agonia, rumo a um novo destino. O silêncio, quando finalmente chegou à Casa Grande, não foi de paz, mas de um horror sufocante. Os gritos haviam se calado, os gemidos abafados. O comendador, Gonçalo, o feitor barão e os 7 capangas jaziam imóveis, seus corpos retorcidos em posições grotescas, seus rostos marcados pela agonia final. O banquete farto e luxuoso se transformara em um cenário macabro, iluminado pelas chamas vacilantes dos lampiões, que agora pareciam velas de um velório improvisado. Dandara, com a alma em paz pela primeira vez em muito tempo, observava a cena de uma distância segura, nos fundos da cozinha. Seus olhos não demonstravam triunfo, mas uma aceitação fria da justiça cumprida. Está feito, ela sussurrou para si mesma, sentindo o peso das contas de Mãe Jurema, que mantinha escondidas em um pequeno saco de pano. Foi então que Zumbi surgiu das sombras, seu rosto suado, mas com um brilho novo nos olhos. Todos mortos, Dandara. Ninguém sobreviveu ao veneno que lhe serviste. E a ira, com os olhos arregalados de medo e admiração, estava ao lado de Zumbi. Ela nunca tinha visto tanta morte, tanta desolação. Mas a visão dos corpos inertes dos seus algozes, aqueles que a aterrorizaram por toda a vida, trouxe uma estranha sensação de leveza em seu peito. Agora é a nossa vez, Dandara comandou, sua voz ressoando com autoridade. Zumbi e a ira, precisamos agir rápido. A noite ainda é nossa amiga. O plano não terminava com a morte dos opressores. Começava ali. Zumbi correu para o galpão onde ficava a reserva de querosene e os barris de aguardente. Com um machado, que ele usava para rachar lenha, arrombou o cadeado. O cheiro forte do combustível logo preencheu o ar. Ele encharcou sacos de estopa, tochas improvisadas e espalhou o querosene metodicamente pelas estruturas de madeira do engenho, pela moenda, pela casa de purgar, os locais onde a dor dos seus irmãos se materializava em suor e sangue. Enquanto Zumbi preparava o incêndio, Dandara e Iaíra correram para a senzala. O silêncio da noite foi quebrado pela voz grave de Dandara. Acordem! Acordem, irmãos! Os senhores e seus capangas estão mortos. A hora da liberdade chegou. A princípio, houve confusão. Depois, um burburinho de vozes assustadas e esperançosas. Os cativos, sonolentos, saíram de seus barracos, seus olhos desconfiados na escuridão. Um velho, chamado Pai Joaquim, que assistiu a Mãe Jurema ser chicoteada, se aproximou de Dandara. — O que falas, minha filha? É um sonho? Não, Pai Joaquim. É a realidade. Eles estão mortos. Por nós. Por Mãe Jurema. Pela nossa fé. Agora, somos livres. Dandara estendeu a mão.
mostrando as contas carbonizadas de sua avó. O que querem? Continuar neste inferno ou buscar a liberdade que nos foi roubada? Aquelas palavras acenderam uma faísca. Muitos hesitaram, o medo enraizado em gerações de escravidão. Mas a visão de Dandara, tão calma e poderosa, e o cheiro de querosene que já se espalhava, os impulsionou. Para onde vamos? Perguntou uma mulher, com seu filho pequeno nos braços. Para o mato. Para um quilombo? Para onde eles nunca nos encontrarão? Dandara respondeu, seus olhos brilhando na escuridão. No exato momento em que os últimos escravos se reuniam, Zumbi acendeu a primeira tocha. Uma chama pequena, mas que logo se tornou um inferno. As labaredas lamberam o engenho, subindo rapidamente pela madeira seca, alimentadas pelo querosene e pela aguardente. O cheiro de cana queimada, de melaço doce, de dor antiga, se misturou ao cheiro de fumaça e destruição. O céu noturno foi rasgado por um clarão alaranjado. Os gritos de pânico começaram, não dos escravos, mas dos poucos serviçais livres, que viviam nos arredores da Casa Grande, dos vizinhos que se aproximavam para a festa. Eles viam o fogo, viam a fumaça e sentiam o terror tomar conta. O engenho está em chamas, os senhores estão mortos. O pânico se espalhou como pólvora. Dandara liderou o grupo de escravos, agora libertos, para a mata. Cerca de 40 almas, homens, mulheres, crianças, todos com os corações divididos entre o medo e a esperança. Eles corriam, não em desespero, mas com um propósito renovado, guiados pela figura silenciosa de Dandara. Yaira e Zumbi, lado a lado com Dandara, eram os braços e as pernas daquele êxodo. Na Casa Grande, a cena era de puro pandemônio. Os convidados restantes, alguns ainda sob os efeitos leves de alguma bebida envenenada, cambaleavam em meio aos corpos inertes dos seus anfitriões. A visão era macabra. O luxo de outrora, agora conspurcado pela morte e pela sujeira. A notícia da chacina e do incêndio se espalhou como um raio. O comendador está morto, e todos os seus homens envenenados na própria festa. O engenho está queimando. Os escravos fugiram. A reação do sistema escravocrata foi imediata e brutal. Outros fazendeiros, vizinhos do comendador, foram tomados por um terror frio. Se isso aconteceu na fazenda São Bento, poderia acontecer em qualquer lugar. O medo da rebelião, da retribuição, era o pior pesadelo dos senhores de engenho. No dia seguinte, ao amanhecer, a fazenda era um cenário de destruição. As cinzas do engenho fumegavam. Os corpos dos 10 algozes jaziam na Casa Grande, inchados, seus rostos desfigurados. Médicos e autoridades, enviados às pressas, tentaram entender o que havia acontecido. O laudo inicial falava em mal súbito ou doença misteriosa, mas a verdade era mais sombria e aterrorizante. O veneno. Uma caçada humana foi organizada com ferocidade sem precedentes. Capangas de fazendas vizinhas, jagunços e até soldados do Império foram mobilizados. Eles vasculhavam a mata, os rios, as trilhas. Queriam capturar os negros fugidos e, acima de tudo, encontrar a mente por trás daquela ousadia. Queriam punir, para servir de exemplo, para esmagar qualquer centelha de esperança que aquele ato pudesse ter plantado. Mas Dandara e seu grupo de libertos conheciam a mata, conheciam seus segredos, suas trilhas ocultas, suas fontes de água escondidas. Guiados pela sabedoria de Dandara, pelas memórias ancestrais de seus avós, eles se aprofundavam na floresta densa rumo à liberdade. O fogo do engenho, que ainda podia ser visto ao longe, era um farol, um marco de seu ato de resistência, uma promessa de que a semente da vingança, uma vez plantada, poderia germinar em liberdade. O eco dos gritos na Casa Grande, abafado pela fumaça do engenho em chamas, viajou muito além das matas da fazenda São Bento. Não se espalhou apenas como notícia, mas como um sopro, um sussurro, uma lenda que atravessava rios e serras, de senzala em senzala, de fazenda em fazenda. A história de Dandara não era mais apenas a vingança de uma mulher. Era a voz coletiva da dor,
que encontrou sua retribuição, a inteligência que desmantelou a brutalidade. Para os senhores de engenho, a notícia da festa da colheita se transformou em um pesadelo vivo. O pânico não era apenas pela perda de bens ou pela fuga dos escravos. Era o medo paralisante de uma ameaça invisível, que comia à mesa com eles, que servia suas refeições, que se escondia sob o semblante manso de qualquer um de seus cativos. Se Dandara, a cozinheira, a benzedeira, a negra calma, pôde envenenar 10 homens em sua própria casa, quem mais poderia? A paranoia se instalou como uma doença. Cada dor de estômago, cada mal-estar, cada taça de vinho um pouco mais amarga se tornava um sinal de alerta. Eles desconfiavam de seus cozinheiros, de seus copeiros, dos serviçais que lhes estendiam os alimentos. A segurança que antes sentiam em seus domínios, com seus chicotes e seus capangas, desintegrou-se. O chão sob seus pés tornou-se instável. O medo de Dandara, a envenenadora da colheita, plantou uma semente de terror que corroeu a alma dos opressores. Eles viam um potencial assassino em cada rosto que servia. Mas, se para os senhores era a sombra do medo, para os escravizados era a aurora da esperança. A história de Dandara, contada em segredos, em canções de ninar sussurradas, em orações silenciosas, se tornou um farol. Ela provou que a resistência não precisava ser um confronto sangrento e direto, onde a força bruta dos senhores quase sempre vencia. A astúcia, a inteligência, o conhecimento ancestral podiam ser armas mais poderosas. Dandara se tornou mais que uma mulher. Virou um espírito, um símbolo. Sua imagem, a da cozinheira silenciosa que transformou o banquete dos opressores em seu túmulo, inspirou atos de resistência velada por todo o recôncavo. Outros escravos começaram a olhar para as ervas da mata com um novo respeito, um novo entendimento, não apenas para curar, mas para proteger, para lutar em segredo. A fuga de Dandara com os 40 libertos para o quilombo foi um passo crucial. Nas profundezas da mata, onde os gritos dos senhores não podiam alcançar, ela usou seu conhecimento não para matar, mas para construir. No quilombo, Dandara não era apenas a vingadora. Era a líder sábia, a curandeira que curava os corpos marcados pela escravidão, a benzedeira que restaurava a fé roubada. O quilombo que ela ajudou a fundar, embora nunca oficialmente registrado pela História Branca, tornou-se um refúgio, um santuário. Lá, a cultura, a religião e a dignidade do povo negro eram preservadas e floresciam. Dandara, ao lado de Zumbi e Iaíra, que se tornaram seus mais leais conselheiros, ensinava os mais jovens a ler as estrelas, a identificar as plantas, a caçar e a se proteger. Mas, acima de tudo, ensinava-os a nunca esquecer quem eles eram e de onde vieram, e que a liberdade é um direito que se defende com a vida. Sua história se tornou um mito, uma força motivadora para gerações de escravos. Lembrai-vos de Dandara, diziam os mais velhos em volta da fogueira, em noites de lua nova, a que comeu à mesa com a morte e fez os algozes pagarem por sua crueldade. A coragem de Dandara não estava apenas no ato de envenenar, mas na decisão de confrontar um sistema inteiro com sua inteligência e sua dor. Ela mostrou que mesmo o mais invisível dos escravos, aquele que serve em silêncio, pode carregar o poder de desmantelar impérios. A festa da colheita, que deveria celebrar a fartura dos senhores, tornou-se o marco da decadência de sua segurança e o início da ascensão da esperança para os oprimidos. Dandara não apenas matou 10 homens, ela desferiu um golpe profundo na psique escravocrata, demonstrando que a vingança pode ser tão silenciosa quanto um veneno e tão retumbante quanto o fogo que consumiu o engenho. Sua figura se ergue como um monumento invisível na história da resistência negra no Brasil. Uma mulher que, da cozinha da Casa Grande, ousou reescrever seu próprio destino e o destino de seu povo, não com armas, mas com a sabedoria da mata e a força de um espírito inquebrantável. Dandara do Rosário, a escrava que virou lenda. E se a história de Dandara, com sua coragem fria e sua justiça implacável, tocou fundo em sua alma,
Se ela te fez enxergar a força indomável da resistência, então comente a palavra liberdade aqui embaixo. Queremos saber quem, como Dandara, carrega em si a chama da justiça e da memória. A história de Dandara, a envenenadora da colheita, é apenas um dos muitos ecos de resistência que a história oficial tentou silenciar. Mas aqui, no nosso canal, a voz desses heróis e heroínas ressoa forte, rompendo as barreiras do tempo. Se você foi tocado pela coragem e inteligência de Dandara, se sentiu a chama da justiça acender em seu peito, então não deixe que essa chama se apague. Mostre seu apoio a essas narrativas essenciais. Curta este vídeo para que mais pessoas conheçam essa lenda. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas histórias. Ative o sininho e receba notificações sempre que publicarmos um novo capítulo da Resistência. E para continuar essa jornada pela memória e pela luta, clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela, onde desvendamos a história de outro gigante da nossa história. Ou explore nossa playlist completa de Heróis Esquecidos e mergulhe em um universo de coragem, estratégia e dignidade. A cada clique, a cada like, a cada inscrição, nós garantimos que essas vozes não sejam esquecidas. Juntos, reescrevemos a história.